bem-vindos a mais um podcast com um convidado extremamente especial. É um privilégio estar aqui contigo, conversar contigo perante as câmaras, né? Porque é alguém que eu tenho o prazer de conversar também fora das câmaras e é por isso que eu tenho muita honra que ele está aqui comigo hoje. Joel Libombo, bem-vindo. Muito obrigado. Joel, queres tu apresentar-te aos nossos espectadores? Pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores primeiro. Dizer que é uma honra cá estar. Já estamos a tentar organizar isso há algum tempo, mas o Senhor do Céu quis que fosse agora. Eu chamo-te de Mana, porque és uma amiga, viste-me crescer e tenho um apreço enorme em tudo que conversamos, tudo que trocamos e nos projetos que cada um tem. Estamos sempre a dar apoio, mesmo com as distâncias do tempo de hoje. Arranjamos sempre tempo para parabéns e postar, repostar e queremos sempre que haja esse bem do outro para que haja uma melhoria. Chamo-me Joel Libombo, o último filho de 4. Com a diferença com a terceira de 10 anos, então eu nem devia nascer em princípio. Disseram que era o filho da velhice da minha mãe. Minha mãe teve com 40 anos, só para ter ideia. Então, cá estou, sou personal trainer. Neste ano estou a acabar a licenciatura em Educação Física, então em breve serei professor também. Mas sou pai, sou amigo, sou filho, sou empreendedor, tenho um centro de explicações já há 16 anos. Pronto, eu acho que é isso. E és um ser humano. É verdade. Antes né? de tudo, né? Eu Com devia ter isto, começado né? por aí. Sim. Com tudo isto, um ser humano que enfrenta batalhas, que teve que crescer. E eu acho interessante nós percebermos isso, porque de fora nós sempre achamos que os outros estão bem, Sim, né? sim. Se a gente acompanha a vida de alguém, nós temos, mas aquela pessoa não tem problemas, mas aquela pessoa, a vida dela é fácil, isto e aquilo. Até nós temos um close-up, Sim. né? E eu gosto destes momentos de conversa com os meus convidados, porque é um pouco permitirmos um close-up de alguém para as pessoas que estão nos acompanhar poderem se identificar e talvez até ir buscar soluções, né, para a vida delas. No teu close-up, eu sei pessoalmente que tiveste alguns desafios, especialmente na tua adolescência, né? O que para ti foi mais difícil em termos emocionais? E até como homem, porque existe também um estereotipo de género na nossa sociedade, né? Homem não sente, homem não pode chorar, estas coisas. Na tua adolescência, o que foi desafiador no lado emocional? Ok. Encurtando a história, como eu disse, eu sou o filho mais novo de 4. Acabei sendo o mais mimado. Cheguei numa altura melhor em termos de ascensão de carreira, dos meus pais, e tive alguns privilégios de estudar em escolas privadas, etc. O que acontece é que, pela diferença de idades, os meus irmãos, os homens, foram estudar fora. Eu só fiquei com a minha irmã cá. A quem eu chamo de mana, não é alguém com quem eu falo por tu, ok? Nesse processo, as diferenças eram enormes e muitas das vezes tinha dificuldades em ter quem me auxiliasse em termos de crescimento, em termos de dúvidas, falando da adolescência, etc. Porque a minha irmã já estava mais para casar, praticamente. Na altura em que eu achava que estivesse no auge da minha felicidade plena, na felicidade familiar, sem eu entender muito bem, os meus pais separaram-se. E não tive muita explicação sobre isso e acabou sendo um momento totalmente difícil para mim, porque o que eu acabei fazendo foi tentar buscar ajuda e apoio em amigos. Mas engraçado é que amigos que eu tinham os pais juntos. E eu acabei tendo de crescer muito sozinho. Então, desde dúvidas, desde incertezas, não ter um apoio, um local em que eu pudesse partilhar as mesmas dores que eu tinha eram totalmente difíceis. E eu, por carregar o nome do meu pai, tinha um aditivo em termos de pressão. Então, as pessoas de fora
queriam que eu fosse tão brilhante quanto, que eu fizesse certas coisas, mas eu era um ser humano diferente e era um ser humano que tinha as minhas dores e estava a passar por elas. E muitas das vezes, por não ter com quem partilhar, acabava ficando sozinho, isolava-me muito. Por acaso foi nessa altura em que eu comecei a ler mais e vieram muitas respostas que eu precisava e acabei crescendo dessa forma. A música também acabou ajudando muito nesse processo. Subindo um pouco mais, quando eu cheguei quando eu acabei a 12ª, meu sonho era estudar fora. Sei lá, acho que em termos de pensamento, em termos de vivências e sonhos. Mas os meus pais, por verem que eu era o mais novo, disseram não. Todos os teus irmãos já foram para fora, tu ficas cá. Nisso, chegou uma altura em que eu tinha a pressão da faculdade. Eu entrei numa faculdade pública, então a pressão que eu tinha lá, que eu nem sabia, eu nem pedia. Na altura eu tinha uma namorada que vivia fora da província, vivia na Beira, e somando isso, as vontades que eu tinha que acabava fechando-as, acabava anulando-as, e o facto de ter de cumprir com as expectativas dos outros foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais isolado e cada vez mais acumulado. Isso fez com que o meu tentar expressar e extravasar tivesse pouco apoio, porque as pessoas que me eram mais próximas eram as que mais cobravam de mim. Acabava sendo engraçado isso. E pronto, eu tentava dar o meu melhor e os resultados não vinham. Então, tu ficas num ciclo vicioso totalmente difícil, em que procuras respostas, não apanhas, procuras apoio, não os tens. Muitas das vezes eu pegava muitos nos livros e em vídeos, etc., mas muita da realidade daquelas pessoas não era minha. Tanto é que chegou uma altura em que eu não, é engraçado hoje, mas eu comecei a ter, eu era muito vaidoso, comecei a ter pequenos desleixos. Já não cortava o cabelo durante muito tempo, já vestia de qualquer forma, ia à faculdade, já começava a ficar cada vez mais sozinho. E um amigo do meu irmão, por acaso, perguntou-me: mas esse cabelo, onde é que tu estás? Onde é que está o meu nome de casa é Zito? Onde é que está o Zito aí em ti? Eu não reparei naquilo. Eu já estava num ambiente de depressão muito forte, em que eu procurava expressar-me e o facto de não ter esse apoio. Tinha muita gente, e é engraçado porque temos muita gente, mas sentimos-nos sozinhos porque não somos ouvidos, porque não partilhamos, não temos um local seguro para que nós saibamos que vamos nos entender, porque as pessoas só cobram. E nós tentamos dar o nosso melhor. Então, é uma luta constante. Será que aí nessa cobrança, Joel, será que era uma cobrança que só vinha de fora ou também era uma cobrança que vinha de dentro de ti? Acabava sendo de dentro também, porque no final das contas o que eu queria era orgulhar os meus pais, eu queria orgulhar os meus amigos. Então, tu também te cobravas muito? Sim. Somando nisso, há um desbalanço enorme. Lembro-me, procurava alternativas e eu sentia que na minha cabeça eu falava, eu gritava, mas não traduzia em palavras, então não conseguia expressar. Nisso as pessoas estavam ao meu lado, porque sempre me trataram da mesma forma, não tinham como me ajudar porque não tinham as minhas palavras, não tinham as minhas dores. Exato. E às vezes também, tu disseste uma coisa, eu tinha muitas pessoas e não tinha ajuda. E aí veio uma pergunta: será que não tinhas ajuda ou será que tu também não querias aceitar aquela ajuda? Porque existe este ponto, né? Que às vezes a gente diz assim, não, mas eu não tenho soluções. Mas as pessoas podem vir com todas as soluções, mas porque nós estamos emocionalmente instáveis, não conseguimos nem aceitar uma ajuda. Sim, eu penso que é isso também e possivelmente eu estivesse à espera da ajuda de certas pessoas. Ok, e de certa forma. Exatamente. E como as pessoas que deviam me dar ajuda, que eu achava, para que eu saísse daquela situação, eu não tinha aprovação daquelas pessoas, eu achava que todas as outras não valiam. Ok. E até podiam estar a ajudar-me, a dar insights, a fazer-me sair, etc. Mas não consegui. Eu lembro-me que num domingo, em que eu já estava, já não sentia que tinha alguma coisa a acrescentar, não ao mundo,
mas já não era útil da forma como as pessoas esperavam. E eu também esperava, porque acabei pondo uma fasquia muito alta. Sim, a expectativa que tu tinhas de ti para ti Exato. e o que tu sentias que tu não ias conseguir dar aos outros. Sim. Ok. Eu lembro-me que peguei em mim e andava muito pensativo, mas o que é engraçado, ou nem tanto, é que eu estava com uma paz. Eu estava com um sentimento de paz. Mesmo angustiado e mesmo triste, eu estava com um sentimento de paz. Eu lembro-me que na altura vivia com a minha mãe, fiz uma carta para ela, a desejar-lhe muitas felicidades, eu queria que ela seguisse os sonhos dela, porque em algum momento eu sinto que também acabei levando um pouco dessa parte emocional dela, mais acanhada, mais no servir, querer que todos estejam bem, nós ficamos para o fim. Esqueceres de ti Exatamente. próprio. Então eu desejava de forma clara nessa carta a ela e acabava despedindo-me. Nesse dia eu lembro-me que fui comprar um frasco de Ratex. Não sei se é a marca ou se é, mas pronto, Sim, é um sim, químico. exato. Comprei um sumo Santal, desculpa a publicidade, mas é que me Não, lembro. isso ok. Estava em paz. Eu achava que já não tinha mais nada a acrescentar a esta terra. Já não tinhas propósito Eu para tinha estar aqui. 18 anos. Tipo. Sim. Olhando hoje, não tinha vivido nem um terço, nem metade do que eu tinha. Peguei, misturei, bati os comprimidos, misturei, tomei. Todos, são muitos comprimidos, são muitos, mas são muitos mesmo. Tomei, fui para o quarto e dormi. Dormi e foi um dormir de paz. Fiz a minha parte, tendo em conta as ferramentas que eu achava que tivesse, e dei o melhor que eu pude. Dormi. Eu disse a mim mesmo, estou a ir em paz. E despedi a quem eu tinha de despedir. Olha, no dia seguinte eu acordo. Senti uma dor, uma palpitação no peito só. Olhei para os lados, procurei saber se estava mesmo cá ou se tinha ido para o sítio que eu achava que seria melhor. Eu, a partir dali, eu jurei a mim, vi que estava. Eu lembro que a minha mãe abriu a porta, já tinha lido a carta, abriu a porta, espreitou, fechou a porta, disse: está vivo, ok. E nessa altura ele ligou para o meu pai e disse: eu quero que esse senhor vá a um psicólogo. Não sei o que é que se passa, mas isto não pode parar. Eu lembro que parei, olhei para mim, eu disse: a partir de hoje, eu não permito viver mais nada, mais um minuto sequer, se não fizer algo que me dê prazer, algo que eu gosto, algo que seja para mim. Então acabou sendo um divisor de águas, porque dos 0 até os 18, o meu desgaste era por estar a fazer para os outros, a tentar agradar. E nunca era suficiente. Cada um tem as suas expectativas. E muitas das vezes as pessoas nem sabem que expectativas têm. Só acabam tirando as frustrações que têm e os seus sonhos para outra pessoa. E nós acabamos carregamos sonhos dos nossos pais, carregamos sonhos dos nossos avós, carregamos sonhos de amigos, porque acham que nós devemos estar num certo sítio, muitas das vezes sem saber a que custo, como é que nós estávamos e com que ferramentas. Eu acho que o que faltou para mim, eu já noto isso, foi a questão das ferramentas. Hoje tenho problemas muito maiores, mas tenho as ferramentas para usá-las, né? Há certos dias tão difíceis que não corre nada bem, eu digo tipo, dorme e vai. Há certos dias que estou meio frustrado, não é fome, é fome, então vou comer. Então já tenho pequenas ferramentas que me ajudam a elevar-me e a levantar-me. Então, a partir do momento em que eu parei e disse que, olha, Deus, puseste-me aqui, eu lembro muito bem dessa conversa, disse: Deus, puseste-me aqui, certo? Não permitiste que eu fosse para onde eu achava que fosse melhor, significa que tens um propósito para mim. Se tens um propósito para mim, faz com que eu use tudo que tu me deres de presente para que eu faça o que realmente eu amo, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa ser melhor e nunca mais esteja numa situação parecida. Olha,
Foi esse pacto que fiz com o Senhor. E a partir dali eu lembro-me que, na altura, tranquei a faculdade, que muito puxava por mim e que deixava-me cada vez mais triste. Acabou a relação que tinha à distância, porque sentia que não era ouvido, eu dava. E comecei a fazer coisas que eu gostava. Eu lembro-me que comentei no início que eu sou empreendedora há 16 anos, queria um centro de explicações. Então, tinha acabado a escola, os meus pais todos zangados comigo. O que é que tu queres fazer? O que é que tu sabes fazer? Com 18 anos. Eu lembro que sempre que ia à casa das minhas sobrinhas, eu sempre perguntava, tem o TPC? Ah, está aqui, tenho dificuldades. E elas vinham, eu explicava, tendo em conta as bases que tive, da educação que tive. E para mim sempre foi fácil esse processo. Eu chegava e explicava. Semana seguinte eu ia lá visitar. Eu tive 20, tive 9. Eu, a sério. Então, quando eu olhei nesse processo de olhar para mim e de fazer coisas que eu gostava, e tendo em conta que não tinha qualificações quase que nenhumas, eu peguei-me e disse tipo, pode ser isto. Lembro-me que, quando quiser me cortar, corta. Lembro-me que parei e tentei perceber como é que eu ia começar a viver, né? Precisava de comprar crédito, comprar, comer, etc. Ter a minha vida. Os meus pais disseram que iam parar de dar uma mesada porque não sabiam o que eu ia fazer com ela. Sim. E era justo. Então eu olhei para mim e eu disse tipo, eu acho que isto há uma saída. Já tinha tido explicadores antes, etc. Peguei-me, fiz uns panfletos. Eu tenho um amigo que fez, ajudou-me a fazer um mal feito. Cortei-os e lembro que na altura fui na saída da escola, ainda era Colégio Nhamunda, fui ali fora, entreguei os panfletos. Várias senhoras pegavam, atiravam, pensavam que eram aqueles que entregam nos semáforos. Pronto, eu fiquei naquela, fui entregando, mas volto. Esse processo foi de paz. Naquela altura eu já estava a seguir uma agenda minha, posso assim dizer. Exatamente. Eu acho que, e pelo que tu estás corrige-me se eu estiver errada, mas pelo que tu me dizes, tu até tinhas uma boa vida, tu tinhas uma família, tu tinhas amor, tu tinhas escola, tu estavas em escolas minimamente boas, então aparentemente, para qualquer pessoa que olhasse para ti, tu não tinhas problemas. Jamais. Nunca. Jamais. Entretanto, o que tu não tinhas era um pouco o teu autoconhecimento. Tu não sabias quem era o Joel, tu não sabias o que é que o Joel gostava, tu não sabias o que é que o Joel queria. Tu estavas sempre a agradar agendas das outras pessoas. E como essa agenda nunca é possível nós preenchermos, porque é uma coisa que eu eu acho que todos nós, humanos, deveríamos perceber isso. Sim. Nós nunca vamos conseguir agradar os outros. Sim. Nesta vontade que a gente tem. Nós vamos sempre desapontar, nós vamos fazer coisas erradas, E quando nós não estamos preparados para isso também pesa-nos, né? Sim. Então, isso também serve para nós olharmos para nós e percebermos quem nós somos. Sim. Aceitarmos os nossos erros, aceitarmos as nossas falhas, aceitarmos que nós queremos chegar neste ponto. Então, faltava isso em ti, certo? Certo. E naquele dia que tu disseste, não, a partir de hoje, e tuas frases, sim. tu disseste, a partir de hoje eu vou fazer coisas que eu gosto. Ou seja, para eu fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho que saber o que é que eu gosto. Sim. E aí, às vezes, parte por um princípio que não deveria ser princípio aos 18 anos, ou aos 20, ou aos 40, mas que às vezes nós temos pessoas de 40 anos, de 30, de 18, de 10, que não sabem o que é que gostam. Sim. Ou seja, estamos a viver naquela espiral de rodar, agradar irmão, pai, filho, tudo, mas e a mim? Né? Sim. Eu acho que foi esta tua virada, né? Foi. Parar e olhar para dentro. Exato. E o olhar para dentro, volto, traz uma paz tão grande. Porque, primeiro, procura estudar o teu melhor. Segundo, o primeiro, continuando a história, fui entregar os panfletos, ninguém respondeu. Era mal feito também. Eu hoje em dia paro e digo, tipo, eu não meti essa pessoa na minha casa.
ligou-me uma senhora num domingo, um mês depois. Liga-me. Senhor Joel, sim. É o explicador. Já tínhamos esquecido dessa história. Eu, sim. Olha, eu tenho gêmeos e gostaria que começasse a explicação amanhã. Pode ser? Eu todo empolgado. Sim. Então ela perguntou quanto é que cobra. Olha, nem tinha ideia. Eu acho que cobrei 700 meticais mensal para cada um dos filhos. Ela, ok, até amanhã. Até amanhã eu fiquei tipo, é possível. A alegria que me deu essa conquista, pequena que fosse, pequeno dinheiro que fosse, transformou-me completamente. E que tinha um sabor muito maior do que a mesada que me davam, as ordens que me davam e a agenda que eu tinha de cumprir das outras pessoas. Porque ali eu podia pegar naqueles 700 meticais se eu quisesse comprar só Coca-Cola. Eu podia tomar só Coca-Cola. Se eu quisesse fazer eu não teria de dar satisfações a ninguém. E muitas das vezes, quando nós temos alguém que nos dá alguma coisa, quer sempre alguma coisa em troca, em termos de resultados, em termos... É a lei da vida, certo? Então, a partir do momento em que nós vamos e conquistamos o que quer que seja, nós podemos fazer um pouco do que nós queremos. Claramente que a partir dali eu já estava sob a minha responsabilidade, então se eu gastasse, ia ficar à fome, né? Claro. Então, o fato engraçado, eu chego na casa da dona Deolinda. Eu chego na casa. Chego lá, a secretária abre uma porta. Disse, é o explicador? Eu, sim. Ela disse, boa sorte, e vira. Eu fiquei tipo, espera. Ou seja, aquela casa, até eu chegar, era um cemitério de explicadores, parece, porque eles eram uns turras. Depois fui descobrindo, olha, há 4 anos atrás, os meninos eles estavam na terceira, fizeram a 12ª, ou seja, continuei com eles até a 12ª. Os pais convidaram para o baile, então foi um momento muito bom e eu agradeço-lhes. Que bonito. É isso. Então, a partir dali eu vi que a decisão que eu tomei, e eu não sabia muito bem para onde ia. Eu sabia que queria viver, sabia que queria contribuir e que tinha energia para isso. Só que eu estava por no sítio errado. Então, a partir do momento em que começou aquilo e acabava sendo uma terapia para mim também, porque tu gostavas de fazer Exatamente. isso. Eu acho que aqui é uma chave que é importante a gente perceber, especialmente as pessoas que estão-nos a ouvir. Sim. Especialmente quando estamos em momentos que a vida pode não estar a fazer sentido, podemos não compreender qual é o nosso propósito, podemos não perceber qual é o caminho, assim como tu disseste. Vamos fazer aquilo que nos dá, que aquece o nosso coração. Como é que eu sei que uma coisa aquece o meu coração? Vai sempre gerar uma emoção positiva. É algo que eu faço sem ver a hora passar. É algo que eu faço, por mais que não me pagassem, eu ia continuar a fazer. Aí eu sei que ali vai gerar um caminho, né? Fértil e bom para mim. Sim. Tu comentaste com alguém do teu episódio? Na altura? Não. Algum amigo, os teus irmãos? Tu comentaste aqui que tens 2 irmãos mais velhos, Sim. tens a tua irmã. Sim. Os teus pais, teus amigos, tinhas amigos? Sim. Sentiste a vontade o suficiente para comentar com alguém? Não, porque sentia que seria mais um momento de julgamento. Ok. E como não acompanharam, claramente que iam zangar comigo por não ter partilhado. Para eles seria mais uma informação, e eles iam pegar em mim, iam fazer-me correr, iam passear comigo, etc. E não era sobre isso, era mais sobre o que é que tu sentes. Como é que tu sentes? Quando é que começou? O que é que nós podemos fazer para te apoiar nisso? E olhei ao redor e vi que as pessoas que me eram próximas nunca tinham passado por episódios parecidos, ou pelo menos que eu soubesse. Sim. Então, não. Mas quando eu fui vencendo e principalmente criando tal espaço nesse mundo novo da explicação, é que eu sentia muito valorizado em pequenas coisas que eu fazia que não me custavam nada, sentia muito valorizado e já era cada vez mais requisitado, etc. Fui me sentindo mais confiante porque sentia que aquele era um desafio que eu tinha já vencido. Eu já tinha passado por aquilo e nunca mais voltaria a estar naquela situação porque eu não ia permitir. Um novo Joel com a nova forma de abordagem e amor próprio, não ia, se sentisse algum gatilho que tivesse a levar para aquele caminho, ia sempre agir. E acabou acontecendo algumas vezes em que eu comecei a dizer um basta, porque antes eu não dizia basta. Diziam, faz isto. Exatamente. Eu via-me a cair
e depois lamentava. Sim, e tu tiveste sorte, Sim. porque tu escolheste um método que não... Tiveste sorte porque fracassaste. Exatamente, graças a Na Deus. tua tentativa, graças a Deus. Há quem está a ouvir-nos, né? E que está a passar por esse momento em que sente que a vida não faz sentido, em que se sente sozinho, em que não tem condições financeiras, morais, operacionais de ir a um terapeuta, um psicólogo. O que é que tu podes dizer a essas pessoas? O que é que tu achas que a pessoa nesse momento pode fazer para não continuar esse caminho? Primeiro, hoje em dia, de forma social, nós temos uma tendência a ser levado. Já nem é tão culpa nossa. Abrimos as redes sociais, vemos vida de pessoas sempre. E está tudo lindo. E é perfeito. Lindo. Os filtros são perfeitos. Olha, então, falamos com alguém tem sempre alguma coisa positiva. Então, inundam-nos de um falso positivismo sem base, sem conteúdo. E o que eu peço às pessoas é que desliguem um bocadinho o telefone, desliguem um bocadinho o que nos é vendido para que fiquemos um pouco mais para trás. Quando nós voltamos para trás, quando nós ficamos mais sozinhos, nós temos o espaço e não temos ninguém que nos julgue, porque vamos ouvindo as nossas vozes interiores. E as nossas vozes interiores vão sempre dizer coisas que nós precisamos, coisas que nós queremos, coisas que realmente podem fazer a diferença nas nossas vidas. Então, o que eu aconselho é que fiquemos um bocadinho mais sozinhos. Hoje em dia, as pessoas têm medo de ficar sozinhas, porque as vozes interiores são muito ruidosas. O ficar sozinho vai fazer com que nós precisemos e pensemos exatamente e recordemos muitas das vezes dos momentos mais felizes que nós tivemos, que às vezes eram na infância e nem tiveram custo. Foi algo simples, algo sincero, foi um momento, foi uma tarde, foi uma conversa, foi um elogio. Então, por resgatarmos pequenas atitudes e pequenos momentos que fizeram muita diferença na nossa vida é o essencial. Okay. Isso leva-nos a um autoconhecimento. Okay. Porque essas pequenas conversas conosco fazem com que nós percebemos e notemos quando é que estamos realmente felizes e não estamos a cumprir uma agenda num certo grupo, num certo momento. Porque a partir daí as respostas começam a vir. A partir do momento em que, e depois de termos essas pequenas respostas, começamos a respeitar a essas mesmas. Ok. Então, traduzindo para quem nos ouviu aí em casa, adoro, não foi combinado, o Joel não está a dizer coisas que eu gosto. Eu sou uma das pessoas que mais fala de autoconhecimento, sim, que mais diz que todo ser humano tem que ter tempo para se conhecer, sim, que é um pouco o que o Joel está a dizer. Agendem no vosso dia, na vossa semana, sim, uma vez por semana que seja. Tomem um café convosco. Marquem um encontro para vocês terem uma conversa profunda e uma conversa sincera e honesta convosco. O Joel está a dizer, ele deixa uma dica, é que nesta conversa pensem em coisas que aconteceram na vossa vida para trás, que vocês gostem, que vos fizeram felizes, que vocês naquele momento sentiram uma alegria genuína, né? Lembrem-se do que é sentir esta alegria genuína. E esta alegria vai ser um pouco a vossa bengala para atravessar este momento desafiador, sim, né? Sim. Então, é um pouco isso. Vão buscar e depois, se possível, repliquem, que é um pouco o que tu fizeste. Sim, sim. Tu foste buscar o momento que tu tinhas com as tuas sobrinhas, sim, e tu sentiste que naquele momento tu gostavas de ensinar, gostavas do resultado, gostavas, sim, de ver que elas melhoraram. Sim. E foste replicar isto no negócio. Exatamente. Que seriam as tuas explicações que funcionam, exato, até hoje, sim, né? Sim, sim. Que na altura, em um mês, tiveste 2 clientes. Sim, sim. Hoje em dia estás com quantos clientes? Olha, em 16 anos nós já abrangemos mais de 800 crianças e temos 2 sedes e vamos à casa de alguns alunos. Temos agora... Tens quantas pessoas a trabalharem contigo, mais ou menos? 6 explicadores. 6 explicadores. 6 explicadores. Houve uma altura, eu fui viver para Tete Moatize de 2013 a 2015
E a explicação continuou. Eu lembro na altura, meu pai disse, fecha isso, as pessoas só confiam em ti. Eu disse, eu vou continuar. Isto é um propósito de vida. Por mais que não dê 2 meticais, isso eu tenho de fazer. E o que acontece é que questões de educação, e sabes muito bem disso, acabas não sendo só uma professora, um explicador. Muitas das vezes fui tio, muitas das vezes fui pai, muitas das vezes, antes de ser pai até. É uma Muitas companhia. vezes, sim, muitas das vezes fui irmão. Então, sinto que o meu propósito era para encaminhar essas pessoas a um certo sítio. Resultado, tenho alguns alunos já, alguns vivem fora, muitos já licenciados, alguns mestrados, e olha que eu passo na rua, explicador, oi? Eu estive contigo em 2012, ok, eu estive contigo, então, no final das contas, não há maior preço que esse. Se eu tivesse escolhido talvez por uma profissão muito mais rentável ou remunerada, não teria e que não gostasse tanto, ou não tivesse esse amor, como tive pelas explicações, que foi só deixa ir e vamos ver, não teria metade da felicidade que tenho hoje, orgulho. Várias vezes eu passo, hoje em dia já temos famílias, há certas famílias em que eu dei a tia, agora estou a dar a sobrinha, há certas famílias que tudo que for dúvida, tudo que for explicação é esta. Já nem pensamos. Por quê? Porque já cria-se uma confiança. Então é mais ou menos isso. Muito bonito de ouvir. Ou seja, foste encontrar o teu propósito. Sim. Num momento escuridão, Sim. né? E este propósito, de alguma forma, trouxe luz à tua vida, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso. Que, sim. Primeiro, a tua história traz-nos isso. De fora, tudo pode parecer perfeito. Os filtros, o que a gente vê, e é importante a gente perceber que quando eu estou a passar por uma dificuldade e acho que os outros têm uma vida perfeita, sim, eles também têm problemas. Sim. Não são iguais aos meus, são diferentes, mas são deles, né? Então, eu não tenho que me sentir inferior a ninguém porque eu tenho problemas, eu tenho que saber que estes são os meus, olhar de frente para eles, permitir ter tempo de solitude, ter tempo de estar comigo, de me conhecer, de perceber o que eu gosto, de resgatar bengalas. Não preciso de uma bengala, posso ter várias bengalas, sim, de cores diferentes, formatos diferentes. Estas bengalas são momentos da alegria pura, sim, sem vazios, só com preenchimento, né? E estas bengalas vão nos ajudar nestes dark moments, nesses momentos em que a gente não sabe muito bem que direção tomar. Sim. E elas vão nos permitir que a gente siga todos os dias com alguma fé, com alguma leveza, sim, e com um pouco de amor por nós próprios, né? Sim. E há uma outra coisa que eu gostaria de perguntar-te. Tu falaste muito de paz, sim, né? Tu falaste muito que eu senti paz. Eu, naquele momento, comecei a sentir uma paz, sim, né? Será que foi no momento que a paz entrou quando tu tiraste a cobrança? Boa pergunta. Eu acho que a partir do momento em que comecei a sentir paz foi a altura em que eu fiz um contrato comigo que não tinha de fazer mais do que os outros esperavam de mim. E isso acaba por ser o quê? Paz. Não só, cobraste menos. Sim, cobrar... Ou seja, a partir de hoje, eu não aceito que as pessoas me cobrem, ou que eu me cobre. Sim. Eu só vou fazer o que eu consigo fazer. Sim, sim. E quando tu tiraste a cobrança, automaticamente a paz tomou conta do teu ser. É automático. E a partir dali, comecei a ter momentos de felicidade constantes. O que acontecia de vez em quando, eu ficava tipo, uau, este domingo foi tão bom porque fiz uma coisa que gostava. Comecei a fazer da minha vida aquilo. E troquei o que era obrigação e que deixava muitas vezes... Uma coisa que acontecia, eu lembro que chegava nessa altura da faculdade, eu estava nessa primeira. Quando comecei a sentir esses momentos de depressão, eu chegava aos domingos e ficava muito triste, mas muito triste. E podia estar a fazer uma coisa que eu gostasse, podia estar num sítio em que eu gostava, mas começava a sentir muito triste. Quando comecei a questionar-me, foi porque eu sabia que tinha de ir a um sítio em que seria cobrado. Quando voltasse de casa, seria cobrado. Então, a partir do momento em que comecei a fazer coisas que eu gostava, comecei a criar momentos, comecei a dizer não.
não é tão limites. libertador. Yeah. Não é tão libertador. Quando consegues dizer. Sim, mas no processo de te conheceres e perceberes que realmente E eu certas aconselho coisas... a quem está em casa, especialmente pessoas que não sabem dizer não, aprendes a dizer não com prática. Exatamente. É prática. Sim. Não há um momento. Sim. Comecem hoje. Hoje digam não uma coisa que vocês querem dizer não. Exatamente. Amanhã digam outra coisa. E vocês vão construindo para saber o vosso limite, que é um pouco isso, né? Exato. Por exemplo, para mim, o dizer... Tinha amigos na altura que eram muito de festas, muito de sair, etc. E sei lá, 80% das vezes eu nem queria sair. Queria descansar, queria ler, queria ter momentos comigo. E eu ia. O que fazia em mim, qual era o efeito em mim esse ir? Era gastar dinheiro que eu não tinha, que nem queria, para tentar agradar a pessoas que realmente estavam se a divertir. Dia seguinte, quando eu queria fazer coisas que realmente eram importantes para mim, comprar um livro, sei lá, tomar um sorvete, alguma coisa do gênero, que dizia mais sentido para mim, não tinha dinheiro e ficava a culpar-me 2 vezes por ter ido no dia anterior e por não ter hoje para fazer uma coisa que eu gosto. Então, a partir do não, que no início é um medo, porque nós achamos que as pessoas vão deixar de gostar de nós, o que é uma utopia total. As pessoas que gostam de ti vão respeitar o teu não, com ou sem justificação. E até vão valorizar mais. Sim. Por quê? Porque já tens uma agenda tua. Yeah. As pessoas não ligam para ti quando estão livres. Dizem tipo, vamos a não sei onde. Sim, estás disponível. A partir do momento em que dizes, não, este é o momento que vou ficar, sei lá, a ler, vou ficar com o meu filho, vou ficar... Alguma coisa que realmente faça sentido. Às vezes ficar a dormir, às vezes ficar a fazer nada é extremamente importante. E é bom. Sim. E há uma coisa que as pessoas não percebem nisso também, e eu às vezes até na terapia dou um exemplo, que é assim, se tu tiveres 2 filhos, Sim. o João, por exemplo, vem sempre pedir-te alguma coisa e tu dizes não, mas quando vem o Manuel, tu dizes sim ao Manuel. O que é que o João vai sentir? Raiva, vai sentir tristeza, vai sentir que é menos amado. Exatamente, que é menos amado. Exato. Então, quando o teu amigo vem te dizer, vamos lá sair à noite, e tu preferias ficar em casa, mas tu dizes não ou ficar em casa, e dizes sim ou sair à noite, tu estás a escolher a quem? Então, estava a escolher a ele. O teu amigo. Exatamente. E o que é que tu estás a dizer a ti próprio? Quando fico em casa? Não, quando não ficas. Se Quando não fico, para o fico, teu amigo. estou a dizer que amo a ele e não amo a mim. Exatamente. E a gente não se apercebe disso. Mas nós, muitas vezes, por escolhermos agradar o outro, é uma escolha. Sim. Nós escolhemos não agradar a nós. Exato. Nós escolhemos não valorizar a nós, não amar a nós, não fazer nada para nós. Sim. Depois dizemos, mas eu não tinha escolha. Não sei quem insistiu muito. Não sei quem disse que não havia. Não é possível. Tiveste uma escolha. Sim. É sempre uma escolha. Exato, né? exato. E esta escolha liberta-nos, porque a partir daí nós já... Primeiro, deixamos de ter medo de perder as pessoas que... Muitas delas fazem-nos chantagem. Se não fores, vai deixar de ser... Não, mas pior, Joel, é porque tu usaste essa frase. Perdemos o medo de perder as pessoas, não é? Entretanto, quando escolhemos as pessoas, estamos-nos a perder a nós. Exatamente. E nem nos apercebemos disso. Então, o facto de eu valorizar a mim, eu estou-me a encontrar. Exatamente. Que sou a pessoa mais importante da minha vida. Mais importante no final das contas. Porque eu quero agradar a todos, mas estou a esquecer que o mais importante da minha vida sou eu primeiro. Né? Exato. Depois também amamos-nos mais. Porque muito valorizamos a nós próprios. Valorizamos o nosso tempo, a nossa opinião, o que nós queremos. Isso não tem preço. É verdade. E uma coisa extremamente importante é que a partir do momento em que nós começamos a valorizar a nós mesmos, nós dizemos sim a nós mesmos, não significa que não tenhamos problemas. Temos vários, mas primeiro lembro-me do meu propósito. Faço o que eu escolhi fazer, sim. Então não tenho de culpar a ninguém. Não tenho é a minha escolha. Exatamente. Não tenho de me decepcionar com as outras pessoas. Tenho de procurar motivos para fazer melhor. Tenho de estudar formas para ser mais efetivo, para produzir mais, para ganhar mais, que seja. Mas a partir daí, significa que, porque eu escolhi fazer uma coisa, eu tenho de voltar a alinhar e se erro, volto para trás
dois passos, mas depois reorganizo e volto a alinhar de novo. E é esse processo, é ir e vir, é ir e vir. Ou seja, de novo, diminuir a cobrança. Sim. Aceitar que eu posso errar e quando eu errar, não há problema. Sim. Eu errei, eu aprendi com o meu erro e eu vou fazer melhor à frente, né? As pessoas que estão aí em casa que não têm um propósito, que não sabem como ir buscar um propósito, mandem-nos mensagem, nós podemos ajudar nisso. Nós podemos mandar dicas, tanto eu como o Joel. Sim. Nós podemos, inclusive, até trocar ideias convosco, porque o propósito, conforme disse o Joel, ajuda-nos a fazer com amor. Sim. E quando a gente faz com amor, nós também estamos a preencher o nosso interior. Então não há espaço. Um copo cheio, não há espaço para vazio. Sim, sim, é verdade. E quando nós estamos em momentos de tristeza, em momentos de depressão, em momentos com energias e sentimentos mais baixos e negativos, nós estamos no vazio. Exato. Então, o que nós temos que fazer é preencher este vazio. Sempre. E quando a gente preencher, não vai haver outra alternativa para além de sermos felizes. Sim, sim, sim. E de termos uma vida de sucesso, como é a do Joel. Olha, tentando, mas é. Muito obrigada por estares aqui, Joel. Obrigada por partilhares connosco a tua história, os teus momentos, os teus desafios e as tuas conquistas, não é? Muito obrigado, eu. É uma honra e pronto. Queres deixar uma mensagem para as pessoas que estão a nos ouvir? Um conselho? Sim. Quanto mais cedo errarem, mais cedo vão conseguir encontrar respostas. Não tenham medo de errar, não tenham medo de começar pequeno. Dei o exemplo da minha explicação de 750 meticais. Eu nem tinha noção do que significava. O preço era baixo, mas o valor e a liberdade era muito maior. Eu ali tornei-me milionário. E o facto de se fazer o bem para nós mesmos primeiro e depois passarmos para os outros é algo que sempre volta. Eu acredito nisso. Podemos sempre fazer alguma coisa. Às vezes muitas das vezes mas eu penso que, e principalmente por causa das redes sociais, eu acho que para começar eu tinha que ter uma empresa. Não, às vezes tens de ser tu, uma carteira, fazeres bolinhos, fazeres colares, o que tiver que ser. Hoje em dia, e pensa, faz uma coisa que te faz esquecer do mundo, faz esquecer do tempo, faz esquecer de tudo o resto. Estás ali totalmente feliz, seja cantar, seja dançar, o que for. E começa pequeno, depois vais estudando formas de publicitar melhor, vais aprender formas de fazer de forma mais eficiente e aos poucos virão outras pessoas que acreditam no que tu fazes e muitas delas queriam ter a coragem que tiveste, porque é um momento de coragem, e vão te apoiar de alguma forma e vais de crescendo. E não tenham vergonha. Um ponto que eu percebi, contei a história em que eu peguei nos panfletos e fui deixar. Tinha muitas pessoas, tinham tios meus, mas o que estás a fazer aqui? O que fazias aqui? Eu não tinha vergonha, não estava a matar a ninguém, estava atrás de um propósito e muitos de nós acabamos ofuscando e deixando de seguir os nossos sonhos por vergonha. O que as pessoas vão achar? Eu lembro-me de um pequeno episódio. Eu, aos 16 anos, eu sempre tive um ponto de... Vou tentar ser rápido. Sempre tive uma vontade de fazer mais alguma coisa. Quer fazer mais alguma coisa? Pai, eu quero ajudar. Tenho uma tia, foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego aos 17 anos. Ela tem um local em que faz festas em Marraquém. Tia Sandra. Eu disse a ela, sempre ia dizer o nome dela. E o que acontecia? Ela fazia eventos aos fins de semana, então eu ia dormir na casa dela. Então o que fazíamos? Servir mesas. Punha a roupa do local dela, eu ia, servia a mesa. Festa atrás de festa, casamento atrás de casamento, e tios meus lá. Olha, o que estás a fazer aqui? O que é o mundo a tentar criticar? Porque o nível em que estás não devias estar a fazer. Mas eu gostava tanto, porque eu descobri depois que o meu propósito era servir, de qualquer uma das formas. Pessoas, exatamente. E querer que as pessoas estejam bem, etc. E contribuir. Fui andando. E as pessoas foram dizendo, mas que bom. Houve um tio meu que foi e disse, sabes que eu quando estudava fora,
eu servia a mesa. Isso ajudou-me a pagar a faculdade, etc. Então, tipo, tu ganhas aqui? Eu disse, sim, eu ganho um salário que serve para isto, estou a tirar a carta com este valor, etc. Então, aquela apreciação, ver que as pessoas estavam felizes, principalmente num dia como um casamento, ver que todas as pessoas que estavam lá estão a viver um momento feliz, fazia-me sentir tão útil, mas tão útil e tão cedo. Perdia festas, porque muitas das vezes ficava lá até 23h, então meus amigos queriam sair e não entendiam, mas o que você está a fazer? Mas tu precisas, mas... Então, essa busca de tentar servir acabou sendo também um propósito meu. Então, no que falavas das bengalas, acabou sendo uma outra delas. Tem o desporto, que também é um outro. Então, procurando vários locais e vários, posso assim dizer, gatilhos, apoiam-nos de forma incondicional, fazendo sempre coisas que nós gostamos. Então, acreditem em vocês, lutem, comecem do zero, sem vergonha, postem. Às vezes não tem... o meu telefone não é bom para fazer. Posta assim, começa assim. Eu fiz um panfleto, fiz cópia no Google e pronto. 16 anos depois, mais de 800 crianças passaram por nós. Então, é muito sobre essas pequenas decisões que nos dão medo, e aquela voz interior que diz tipo, não faz isso. Vais falhar. Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. E muitas das vezes, e outro ponto, muitas das vezes as pessoas que mais gostamos, as pessoas tão próximas, são as primeiras a dizerem que tu não vais conseguir, por que estás a fazer isso? Não, tu não precisas disso, deixa isso. Faz o que a sociedade decidiu que tu fizesses. Estudasses, casasses, trabalhar, enfim. E nós podemos ser muito mais, podemos fazer muito mais coisas. Muitas das vezes formamos-nos numa certa profissão, numa certa carreira, e achamos que podemos ficar por ali. Não, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso também contribuir. Permitirmos voar e permitirmos, neste processo, de ir sempre redescobrindo novos caminhos. Claro, né? Porque nós estamos em mudança absoluta, nós estamos em mudança a toda hora. Como os nossos telefones fazem o update constantemente, nós também estamos nisso. Porque aprendemos uma coisa, gostamos de uma coisa e permitamos-nos trocar de opiniões. Às vezes, o que nós gostávamos e defendíamos muitas das vezes, durante muito tempo, já não faz sentido hoje. E está tudo bem. Eu era do clube e tal. Hoje já não me identifico tanto. E já não gosto daquele clube. E está tudo bem. Sem precisarmos condenar o que éramos atrás, porque nós já éramos atrás com base nos dados que tínhamos. Com base aceitação, no que exatamente. Aceitarmos como somos, aceitarmos como vamos nos transformar. E amarmos quem somos. Eu acho que lindo, é essa. Muito bonito. Joel, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Joel. Muito obrigada pela partilha. Obrigada para quem está aí a assistir-nos. E vamos ficar à espera dos vossos DMs, das vossas perguntas, dos vossos comentários, das vossas sugestões de pessoas, de tópicos que a gente pode trazer aqui para conversarem conosco, para dividirem a sua história, dividirem soluções, mostrarem a todos nós que não estamos sozinhos, que este mundo de emoções é um mundo vasto, é um mundo complexo, mas é um mundo possível de nós trilharmos, porque nós somos feitos de emoções, né? Obrigada, Joel. Muito obrigado. Um especial agradecimento à Galeria Vulcano que nos recebeu aqui para esta conversa. É interessante, venham conhecer a galeria. Esta galeria também fala de transformação, fala de reciclagem, fala de como nós podemos mudar, né? Eu acho que isso é um pouco a gestão emocional. Gestão emocional é não estar estático, eu saber que o que eu sou hoje, amanhã pode ser uma coisa diferente, né? Então, meu muito obrigada porque eles nos acolheram, nos recebem com tanto amor, carinho, disponibilidade.